Olá, bora direto ao ponto. O Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo numa questão que, olha, mexe bastante com a vida de muitos servidores públicos. Aquele famoso aumento na contribuição para a Previdência para 14%. Afinal de contas, isso pode? É constitucional ou não é? Bom, vamos mergulhar nessa história para entender direitinho. E só um recado rapidinho antes da gente começar de vez. Se essa análise for útil, já sabe, né? Deixa a curtida, começa a seguir e compartilha. Isso ajuda demais a fazer essa informação chegar para mais gente. Para a gente entender de onde essa história toda saiu, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o ano 2000. Tudo começou com uma lei complementar do Estado de Pernambuco, a de número 28. Foi ela que definiu um novo percentual bem mais alto para a contribuição previdenciária dos servidores de lá. E olha, não foi um aumento qualquer, não. A alíquota deu um salto, saindo de 10% e indo parar em 14%. Na prática, isso significa uma mordida maior no salário líquido de milhares de servidores no fim do mês. É um impacto direto no bolso. Claro que quem sentiu o peso desse aumento não ficou parado. A Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, entrou em campo. Eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, e levaram essa briga direto para o STF, a última instância do judiciário. A AM chegou no Supremo com uma argumentação bem amarrada, que se baseava em 4 pontos principais. Primeiro, que esse aumento tinha um efeito de confisco. Segundo, que feria a regra da irredutibilidade de salários. Terceiro, que faltava equidade, ou seja, justiça na divisão dos custos. E por último, um ponto bem técnico, mas fundamental, que a lei foi aprovada sem o estudo atuarial prévio para justificar essa necessidade. Mas o argumento que chamou mais atenção, o mais forte mesmo, foi do confisco. A conta era simples. Somando os 14% da nova contribuição com os 27,5% do imposto de renda, a carga de impostos chegava a 41,5%. Para a AMB, isso era passar em muito do limite do razoável. Era um confisco de verdade, algo que a nossa Constituição proíbe. E aí, com uma argumentação que parece tão sólida, fica a pergunta no ar. Será que o Supremo concordou com a AMB? Será que o aumento foi por água abaixo? E a resposta, que pegou muita gente de surpresa, foi um sonoro não. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o aumento é, sim, constitucional. Mas, como assim? Por que o STF foi por esse caminho? Bom, foi basicamente uma questão de perspectiva, de foco. Enquanto a AMB olhava para o impacto individual no salário de cada servidor, o tribunal olhou para o quadro geral, para a saúde do sistema como um todo. A prioridade ali foi garantir o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência e, claro, tentar conter o déficit. E aqui está o pulo do gato da decisão, o ponto central. O Estado de Pernambuco conseguiu provar com documentos que existia um déficit real nas contas da Previdência. Para o STF, isso mudou tudo. Significava que o aumento não era uma medida arbitrária, mas sim uma resposta razoável para resolver um problema concreto e grave. Fazendo uma pequena pausa aqui, se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, que tal dar aquela força? Compartilhar com os amigos, nos grupos, nas redes sociais. Isso não só leva informação de qualidade para mais gente, como também ajuda o nosso canal a crescer e a produzir mais conteúdos como este. A gente agradece demais. Outra coisa fundamental para entender é que o STF não tirou essa decisão do nada, sabe? Ela está perfeitamente alinhada com um precedente, ou seja, com uma decisão anterior da própria Corte que tem força vinculante. Isso quer dizer que ela serve como um guia obrigatório para todos os outros casos parecidos no Brasil. E esse precedente tem nome e sobrenome. É o tema 933 de repercussão geral. Quando o STF define uma tese assim em repercussão geral, ela vira uma espécie de regra do jogo. Passa a valer para todos os juízes e tribunais do país, o que garante mais segurança e previsibilidade nas decisões. E o que esse tema 933 dizia de tão importante? Basicamente, 2 coisas. Primeiro, que a falta daquele estudo atuarial antes da lei não torna a lei inconstitucional se, depois, o déficit for comprovado. É uma irregularidade que pode ser corrigida, digamos assim. E segundo, que uma alíquota de 13,25%, que foi o que eles analisaram naquele caso, não era nem confiscatória nem irrazoável.
Então, o raciocínio do Supremo foi bem direto. Se lá no tema 933 uma alíquota de 13,25% foi considerada ok, então uma de 14% no caso de Pernambuco, com um déficit comprovado nos autos, também seria uma medida proporcional e, mais que isso, necessária para garantir a saúde financeira da Previdência do Estado. Então, para a gente amarrar tudo e resumir a história, o STF deu sinal verde para o aumento da contribuição para 14%. Por quê? Porque entendeu que, diante de um rombo real e comprovado nas contas, essa medida é uma ferramenta legítima, razoável e proporcional para garantir que a previdência dos servidores continue de pé no futuro. Muito obrigado pela atenção até aqui. Se esse tipo de análise direto ao ponto e aprofundada interessa, a dica é seguir o Direito Cast lá no Spotify. Por lá, sempre tem conteúdo novo, tanto em áudio quanto em vídeo. E claro, não custa lembrar. Deixar a curtida é super importante para a gente. É um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme, porque ajuda as plataformas a entenderem que este conteúdo é relevante e a mostrarem para muito mais gente. E para quem prefere ver os vídeos em outras plataformas, a gente também está no YouTube e no TikTok. É só procurar por Direito Cast que você nos encontra por lá também. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Com tantos governos enfrentando desafios fiscais enormes, até onde essa alíquota de contribuição pode ir? Onde termina o ajuste necessário para salvar a Previdência e onde começa o confisco que a Constituição proíbe? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a próxima!